Bom dia! Estamos ao vivo agora, Facebook. E aí vocês, por gentileza, alguém que esteja comigo já, só se manifeste para que a gente... Oi! Ah, muito bem, já estou vendo. Então tá, gente, bom dia. Vamos começar nosso papo de hoje. Patrícia, bom dia. Thaís, bom dia. Cíntia, bom dia. Vamos chamando os nossos amigos, convidando as pessoas para essa nossa conversa. Deu certo, né, Si? Graças a Deus. Estou me acertando aqui com a tecnologia. Muito bem. E hoje eu quero trazer um tema para vocês interessante para nossa conversa, para nossa discussão. E lembrando que é um bate-papo, obviamente, né? Eu trago as provocações, as reflexões, mas é um bate-papo. Então, participem, coloquem comentários, perguntas, enfim, reflexões comigo aqui, baseado nesse tema que eu trouxe hoje. Hoje eu quero falar sobre vícios emocionais. Então, o que seriam vícios emocionais? É tudo aquilo que a gente, sem perceber, a gente evita, mas de alguma forma nós não conseguimos. É um vício, né? Igual o vício que a gente tem de, sei lá, bebida, né? Com álcool, vício em jogo, vícios... sei lá, me ajudem aí nos exemplos de vícios que nós temos, né? Que a gente conhece pessoas aí que tenham. Vícios na rede social, vícios em, sei lá, pornografia, vício na dependência química, às vezes, né? No crack, na maconha, cocaína, que mais? Que vícios que a gente tem, que a gente nem percebe, mas estão muito presentes na nossa vida. E como é que a gente sabe que é um vício? Poxa, Fábia, mas como que eu sei que é um vício, né? Por exemplo, sei lá, fumo maconha, né? Poxa, minha maconha, ela não me prejudica, né? Porque a gente, inclusive, sempre tem uma historinha que a gente se conta a respeito disso, né? Ah, não, é só de vez em quando. E como é que eu sei que eu sou viciada ou não? Ou que é só algo que me distrai, algo recreativo? Cigarro, muito bem lembrado, Roseli, maravilhoso, porque como é uma droga lícita, a gente até esquece, né? Eu, pelo menos, até esqueço. Mas o cigarro e tal. Então, como que a gente sabe que é um vício e quando é só um hábito? É só não, de vez em quando eu faço. Qual é a diferença? O que vocês acham? Qual é essa linha tênue, né, entre vício e um hábito? Olha, Hélia, bem-vinda, bom dia, ótima lembrança, o vício do café, tomar muito café, né? Gente, vício é tudo aquilo que eu não consigo, eu dependo dele para. Então, usando o café, eu preciso tomar aquela quantidade, que também não é um café ou outro, né? Não é um cigarro ou outro. Eu preciso daquela substância, daquele comportamento, que às vezes não é uma substância, né? Mas a rede social, vocês já perceberam? Agora existe um vício também, e além das redes sociais, é o vício de videogames, de games, né, de interação ali nos digitais, né?
Eu sei que é um vício quando eu dependo daquela substância ou daquele comportamento para algo. Então, o exemplo é, se eu não tomo café, me dá dor de cabeça. Aí eu começo a ter sintomas físicos, vocês já repararam? Dor de cabeça, tem gente que se não toma café tem enxaqueca, tem gente que se não fuma, o comportamento altera, né? A pessoa fica mais irritada, fica nervosa, fica tensa. Então, vício é isso. Ah, não mexo no celular, vira como se fosse uma muleta para mim. Então, eu preciso daquele comportamento, daquela substância para eu realizar coisas, né? Então, eu só consigo, por exemplo, me relacionar se eu tomo um copo, né, de cerveja, de vinho, de pinga. Eu só consigo ficar à vontade ou produzir. Eu conheço pessoas que só conseguem trabalhar se usar anfetamina, cocaína, enfim. Porque, nossa, eu fico mais criativo, eu produzo melhor, eu fico mais alerta. Eu conheço pessoas, eu trato, né, pessoas que só conseguem se acalmar se fuma maconha, só consegue dormir se fuma maconha, se usa alguma coisa. Então, o vício é isso. Pra gente, Fábio, então viciado. Quem é viciado aqui, né? De alguma forma, todos nós somos. Então, isso é outra reflexão que eu queria trazer pra gente. Será que a gente né? Olha, a Hélia comentando, né? Se ela não bebe café, ela fica com dor de cabeça. É isso mesmo. Que é a abstinência, né? Então, se eu não uso a droga, eu tenho abstinência. Abstinência de tudo. Gente, eu tenho... Olha outra coisa que é um vício. O açúcar... Vocês sabiam que o açúcar, ele tem o mesmo poder que a cocaína de vício, de dependência, de criar dependência. Também a farinha branca, o refrigerante, enfim... O vício da comida, isso tudo, e aí esbarra também já em outra questão, que são as compulsões, que tem a ver com vício também, porque é tudo aquilo que eu não consigo deter, eu não consigo ter controle sobre mim, eu preciso daquilo para. Então, a minha pergunta para vocês é, será que em menor ou maior grau, todos nós temos algum tipo de vício? E aí essa é a reflexão de hoje. Qual é o seu vício? A gente acabou de falar dos vícios, né, nas substâncias, nos comportamentos, então, do videogame, de redes sociais, nananã. Mas será que além disso, nós somos também viciados em algumas emoções? Que esse é o grande tema que eu quero trazer para vocês hoje. Além disso, tanto quanto o cigarro, o café, a cocaína, a maconha, nós também somos dependentes de algumas emoções. Olha isso, gente. Vocês concordam comigo? Por exemplo, quem aqui percebe, e aí, só fazendo uma introdução, o vício, então, é tudo aquilo que a gente quer evitar, mas não consegue. De comportamentos, circunstâncias, sentimentos, pessoas e resultados de vida, tá? Então, a gente é dependente também de alguns sentimentos. Percebam, e essa é a minha pergunta para vocês, eu queria que vocês interagissem comigo. Por exemplo, todas as vezes que o meu cérebro se depara com alguma situação, ele imediatamente, isso é bioquímico, ele reage hormonalmente, ele reage de forma bioquímica referente a situações. Então, se eu tenho uma situação que me traz tranquilidade, conforto, segurança, que sentimentos que
vai disparar em mim? Me ajudem aí, gente. Vão interagindo. São sentimentos positivos, né? Se eu vejo que é um ambiente de segurança, eu sinto tranquilidade, eu sinto paz, o sentimento é de poder, no sentido assim, puxa vida, tô no meu melhor, eu tô inteiro, percebem? Mas se a situação que se apresenta na minha vida, ela é ameaçadora, ela de alguma forma para mim me parece algo que vai me prejudicar, ou que vai me colocar à prova, ou vai me subestimar, vai menos, enfim, seja qualquer a situação adversa que eu encontre, os meus sentimentos correspondentes, por exemplo, a ansiedade, vai vir a insegurança, vai vir medo, vai vir angústia, né? E aí, olha só, onde entra o vício emocional, onde é que eu quero chegar pra gente pensar. Se lá na minha história de vida pregressa, vocês sabem que eu gosto muito de falar da nossa infância, né? Da nossa primeira, segunda infância, adolescência, o nosso começo, as nossas origens, né? Desde o momento da concepção lá, a gente já... Existe um cronômetro que são impressões colocadas em nós. E se a gente for expandir agora, falando até de uma... não só da questão emocional, da psicologia, mas se a gente for falar até da questão espiritual, a gente sabe que antes até da nossa concepção já existe um currículo vasto, né, de cada um de nós. Nosso espírito ele é antigo, né, ele é experiente. Mas enfim, falamos da psicologia por hora, né, porque aí senão é muita coisa também pra gente contemplar. Se a gente for falar da psicologia, desde o momento que o óvulo e o espermatozoide do meu pai e da minha mãe lá se uniram e surge eu como indivíduo, a partir desse momento, essas impressões da minha gestação, aliás, se eu fui desejado, se eu fui planejado, se eu não fui planejado, se eu não fui desejado, a forma que eu fui concebido, a expectativa do meu pai, a expectativa da minha mãe, já diz sobre mim. Tem influências a respeito de quem eu sou hoje. Olha isso, gente. E aí, eu, mesmo lá na barriga da minha mãe, eu já assimilo sensações e sentimentos e emoções, sim ou não? Né? As mães aqui que podem até me dar mais exemplos ainda. Quando você tá grávida e, mas ele era só um feijãozinho ainda. Se você ficou muito feliz com essa notícia, se você ficou muito triste com essa notícia, e aí, gente, não é pra apontar o dedo, não é pra culpar ninguém, é só pra gente refletir sobre os nossos vícios emocionais, né? Se você, por exemplo, eu vou dar um exemplo pra gente só aterrizar isso que eu quero trazer pra vocês hoje. Se, por exemplo, enquanto eu fui gerada, se o dia que minha mãe descobriu que eu tava grávida, o dia que meu pai descobriu que a minha mãe estava grávida, se a partir desse momento os meus pais sentiram muito medo, muito receio, enfim, uma série de sentimentos, isso de alguma forma já está impresso em mim, tá? E aí, lá na minha casa, aí eu nasci, né? Aí eu viro um indivíduo, nasci, viro um ser humaninho mesmo. Nessa existência, nesse planetinha, lá com meu pai, com a minha mãe, ou seja, onde eu fui criado, né, com a minha mãe, com meu pai, com meu avô, com a minha avó, com as minhas, enfim, no orfanato, não importa. Aonde eu estou inserido, eu também, mesmo pequenininha, desde bebezinha, tive impressões e sentimentos que o tempo todo me rondam. Percebem? O bebê, ele não verbaliza, mas ele percebe aquele ambiente, ele sabe se ele está sendo amado, se ele de alguma forma está sendo recebido. É lógico que ele não codifica de uma maneira racional como nós adultos, mas se aquela mãe tem medo, se aquela mãe sabe cuidar, se eu sou algo que trago paz,
contentamento, se eu demonstro para aquela mãe satisfação, orgulho, tudo isso tá permeando aquela relação da mãe e do bebê, percebem? Aí eu vou crescendo. Gente, tá fazendo sentido? Vão me ajudando aí, hein? Vão falando. Aí eu vou crescendo. E aí quando eu me torno, sei lá, 3, 4 anos, 5 aninhos, eu começo cada vez mais a ainda aprender, perceber os sentimentos daquela casa. Então, se eu tenho um lar onde existe aprovação, amor, se eu tenho um lar onde eu sou validado, né? Meu pai e minha mãe dizem o tempo todo pra mim, olha, parabéns, que linda! Como você, que menina inteligente, olha, faz festa pra mim quando eu acerto, né, acerto a colocar o sapatinho, amarrar o sapatinho, o cadarço do sapato, e eu falo, né, os meus pais me elogiam, me beijam, me abraçam, meus pais me dão limites, mas eu entendo, eu percebo que aquele limite é pra me proteger, percebem? Isso é um tipo de afeto e sentimento que eu estou captando naquela casa, ok? Esse é um cenário maravilhoso, né? Mas eu posso vir de uma casa lá, quando eu tô lá com meus 3, 4 aninhos, 5, 6, 7 anos de idade, onde tem muito medo naquela relação do meu pai e da minha mãe, né? Eu posso olhar para aquela casa e depende, tudo depende, né, desses pais, do pai e da mãe, depende dos meus irmãos. Quantos irmãos eu tive? Qual é o meu, em que ordem que eu tô, né? Na hierarquia de irmãos, eu sou o irmão mais velho, eu sou o irmão mais novo, eu sou do meio. Quantos vieram antes de mim? Quantos vieram depois de mim? Qual é a posição que eu ocupo nessa casa? Vocês já perceberam que toda família, todo núcleo familiar, existe combinados não verbais? As pessoas, sem a gente perceber, todo mundo tem um papel que desempenha, né? O filho mais velho tem um papel, o do meio, o mais novo. De alguma forma, existem combinados, lealdades invisíveis que permeiam sempre as nossas casas, né? Os nossos núcleos familiares, de onde a gente veio, tá? E aí, tudo isso vai imprimindo em mim, vai, né, fazendo impressões em mim. Então, um outro exemplo para vocês irem junto aqui comigo. Então, vamos supor que nessa casa eu vou falar de mim, tá? Vou dar um exemplo meu. Eu sou a irmã mais velha, eu tenho mais 2 irmãos e eu sou mais velha. E os meus pais foram pais adolescentes. A minha mãe tinha 16 anos quando ela descobriu que estava grávida de mim, e meu pai acho que 18, 19 anos, muito jovenzinhos. E aí os meus pais, quando descobriram que eu existia, né, meu Deus, um bebê, eles sentiram muito medo, muito medo. E natural, porque pensa, uma adolescente de 16 anos com outro adolescente, bem dizer aí, de 18, ficaram desesperados com a minha chegada. Isso tudo imprimiu em mim. E, olha só, a minha mãe me contava que quando eu nasci, ela era tão inexperiente, e ela morava próximo a um posto de saúde, que ela me levava, a cada meia hora ela me levava pro pediatra. Falou, olha, é normal isso com um bebê? Porque minha mãe era uma adolescente e ela não tinha apoio da mãe dela, da sogra, não tinha nada, né? Meu pai e minha mãe foram, assim, guerreiríssimos, né? Na missão pai e mãe. E se saíram muito bem, do jeito deles, da forma que eles conseguiram, né? Mas, o que eu quero dizer? Desde a minha gestação, a emoção que prevaleceu foi o quê? Medo. Medo. Porque a minha mãe sentiu medo, meu pai sentiu medo. Porque eles não eram experientes. Então, o principal, eu fiquei viciadinha no medo. Olha isso, gente. Então, eu gosto de usar o meu exemplo porque ilustra bem. Isso foi me acompanhando ao longo da vida, né? E sem eu perceber, um dos meus vícios emocionais era o medo.
Então, eu aí fui crescendo, né? Claro, fui filha mais velha, então também tive outras impressões, né? Eu sempre achei de alguma forma que eu tinha que cuidar dos meus irmãos. Não era falado, mas eram uns combinados não verbais da minha casa. E aí eu fiquei com essa responsabilidade excessiva o tempo todo, né? Bom, este foi o meu começo, né? Lá de pequena. E fui pra vida. Aí a gente se torna adolescente, adultos, e eu fui pra vida. E se eu não faço terapia, e se eu não me olho, e se eu não me conheço, eu percebia que em todas as minhas relações no futuro, eu tinha sempre muito medo de tudo, então eu estava sempre ansiosa, com muito medo de me acontecer alguma coisa, porque eu era viciada nesta emoção que eu, bem dizer, fui gerada, percebem? E aí, com a terapia, com o autoconhecimento, eu comecei a entender que, será que esse medo é meu ou era dos meus pais? Percebem? Por que eu tô dando o meu exemplo? Comece a entender a sua origem, comece a olhar um pouquinho lá para trás e perceber o que é nosso de verdade e o que é desse pai e o que é dessa mãe. Mas o medo era tão intrínseco, era tão estrutural que eu misturava e achava que era meu. Então eu vivia as minhas relações sempre com muito alerta, com muita, né, ansiedade, com muita antena ligada ali em tudo, porque o medo era a base para mim. Eu era viciada, é como se eu precisasse dessa cocaína chamada medo. Tinha excesso de responsabilidade, então eu fui pro trabalho, né? Aí eu fui para as minhas experiências profissionais. Então eu assumia tudo, buscava tudo para mim, sempre motivada pelo medo de perder o emprego, medo de dar errado, me cercando sempre de todas as possibilidades, tendo que dar conta de tudo, focada no controle. Olha isso. Por quê? Porque eu era viciada lá desde o meu começo, enquanto ser humano, no medo. Então, esse meu exemplo é para perguntar para vocês, no que vocês são viciados? E será que este vício, seja ele do medo, seja o vício de sofrer? Eu tratei um rapaz, eu não sei se eu já contei isso para vocês, pode ser que eu dê exemplos repetidos, que às vezes eu dou vários exemplos, mas aí vocês vão me lembrando, vai me interagindo e me lembrando aqui. Eu tratei um rapaz que ele era viciado em ser humilhado, porque a mãe dele humilhava ele desde que ele tem memórias, ou antes mesmo de estar no consciente, né? A gente tem um inconsciente que nos rege. E por que é inconsciente? Porque a gente esquece, e esquece para nos proteger, porque às vezes a gente tivemos experiências muito dolorosas, difíceis lá atrás. Então a gente precisa esquecer. Imagina a gente relembrar o tempo todo com aquela avidez, com aquela coisa intensa. Imagina, a gente não aguentaria, a gente iria cindir até com a realidade de tamanho sofrimento psíquico. Então o inconsciente ele é muito sábio, mas é esse inconsciente que nos governa. Então, olha o perigo. E aí esse rapaz, quando a gente fez o processo de terapia, o processo, né, de autoconhecimento dele, a gente identificou que ele tinha um vício emocional de ser submisso, dele ser humilhado, porque a mãe não fez por mal, ela fez pensando assim, quanto mais eu, né, ele tinha memórias, depois a gente foi resgatando, e ele tinha memórias assim, da mãe falando, você é um merda, você é um bosta, você é um fraco. Mas ela falava isso pra encorajá-lo, porque os pais, né, quem é pai e mãe sabe, não faz pra ferrar o filho, né? Ele faz por amor, porque acha que de alguma forma aquilo vai ser bom pro filho. Mas não significa que pai e mãe acertam sempre. Os pais erram. Mesmo por amor, pai e mãe erram. Mas ainda assim, é certeza que o pai e a mãe faz porque de alguma maneira acha que aquilo vai ser bom para os filhos, né? E a mãe humilhava ele. Você é um bobo, um fraco. O que ela queria dizer? Seja forte, seja... Mas ela preferia falar da fraqueza. E isso ficou de uma tal forma
que ele era então viciado nesse papel de vítima que ele tinha dentro da casa dele, tá? E se a gente não olha e não se conhece, não se descobre, a gente passa a vida inteira repetindo esses padrões lá de trás. Gente, faz sentido isso que eu tô falando? Então, o que eu queria perguntar para vocês era isso, né? Você percebe que você tem algum vício emocional que tá lá atrás, desses traumas da infância, ou coisas que você repetidamente ouvia? Às vezes o pai e a mãe não falavam, gente. Eu tenho uma outra paciente que ela vem de uma casa de muita autoridade. O pai era muito austero, um pai de muita autoridade, um pai muito severo, um pai muito exigente, porque o pai entendia, primeiro porque era a criação que o pai recebeu, e segundo porque ele entendia que ele queria filhos corretos, pessoas corretas. Então ela tinha, sabe, aquele medo, né, porque o pai era muito grandão ali naquela casa, então nem a mãe tinha tanta autoridade quanto esse pai, né? Sabe aqueles pais que só de olhar a gente sabia? Não tem isso, né? Quem aqui tinha um pai ou uma mãe que eles não falavam nada, mas o olhar deles, pronto. Ela tinha esse pai, um pai muito, muito crítico, autoritário. O que aconteceu? Ela tinha um vício de ser mandada. Ela era viciada em alguém falar o que ela tinha que fazer, porque o pai não, por conta desta autoridade excessiva, o pai não dava autonomia para os filhos. Era um pai castrador, né, no sentido de faz isso, faz aquilo, obedece. E esse pai fazia porque ele entendia que era a melhor forma, era o que ele conhecia, era a forma que ele também foi criado. E essa moça se tornou absolutamente dependente dos comandos das pessoas. Então ela entra para o trabalho, né? Começa a vida adulta e percebe que ela é viciada em ser mandada. Alguém precisa o tempo todo dizer o que ela tem que fazer. Ela reage muito pouco, porque na casa dela ela aprendeu que alguém com autoridade maior que ela fala e ela obedece, né? Percebem? Então olha o quanto nossa história diz sobre nós hoje e o quanto a gente pode ser viciado emocionalmente e não perceber. Então, aí olha só, agora eu vou olhar os nossos comentários aqui. A Bruna: a minha marca de infância era o não pode. Fiquei rebelde, mas não reagi diretamente. Pode ser. E aí, gente, na psicologia, não existe gabarito, né, gente? Então, cada história, cada ser humano é um universo, cada um reage de uma maneira. Aliás, os irmãos da mesma família, essa moça, por exemplo, que eu tratei, que ela só sabia ser mandada, ela não tinha autonomia nenhuma na vida, os irmãos, não significava que os irmãos foram criados com o mesmo pai, com a mesma mãe, e tinham outra postura frente à vida, né? Então, isso não quer dizer nada. Cada um vai dar o contorno que puder, né, da sua história. Então, eu e meu irmão, a gente não vai ler esse pai, essa mãe e essa vida que nós tivemos igual. Cada um dá o seu contorno. Então, pode ser que né, a Bruna, numa casa onde ela não pode, onde ela recebia tantas negativas, ela pode, inclusive, adotar o comportamento contrário, né, de rebeldia. Só que, por que eu tô contando isso tudo pra vocês? Olha como é importante a gente se conhecer. Porque senão eu fico respondendo a esse pai e essa mãe lá da infância. E aí eu não tô falando que é a Bruna, tá, Bruna? Só tô usando o seu exemplo, mas eu posso virar uma pessoa que só contesta o mundo inteiro. E nada, né? Eu já me deparei também com pacientes onde nada tava bom, onde tudo ele tinha que ser do contra, onde ele tinha que, de alguma maneira, trazer um inconformismo, não parava em emprego nenhum, o tempo todo incomodado com a opinião dos outros. Por quê? Porque estava contestando a esse pai e essa mãe lá de trás. Entendem, gente? Olha
a armadilha que é, se eu não me conheço, se eu não olho o que está por trás da forma que eu reajo ao mundo, aos meus comportamentos, eu não entendo porquê e fico na minha convicção, né? Mas, na verdade, você tá lá contestando um pai, uma mãe lá de trás. Na idade adulta, né? Eu gosto muito de falar isso. Se eu não cuido de mim, se eu não me conheço, se eu não entendo esse inconsciente, se eu não percebo o que está por trás da minha história, eu reajo com as dores da menina lá, da criança lá que foi gerada no medo, que tive pais adolescentes e tudo mais, com o corpo de adulta. E isso me traz muito sofrimento, né, gente? Por que a gente sofre tanto enquanto adultos? Porque a gente não entende muito por que a gente faz isso, mas é a forma que a gente conhece e se comporta. E mais, aí eu viro pai, viro mãe e só reproduzo esse ciclo vicioso, percebem? Quando eu vou lá virar mãe e viro pai lá dos meus filhos, inconscientemente, às vezes, eu tô reproduzindo tudo que eu passei lá com meu pai e com a minha mãe. É automático eu resgatar. Filhos na adolescência, você vai resgatar a sua adolescência, a forma que você foi como adolescente. E aí o seu filho só vai refletir muito dessa relação que você teve com seus pais, ou de alguma forma, a sua adolescência, ou coisas que você não resolveu ou não olhou na sua adolescência, vem à tona de novo na tua relação com os seus filhos, né? Então, não tem como escapar, não tem jeito. Nós precisamos vasculhar os nossos sentimentos, vasculhar a nossa forma de se comportar, a nossa forma de pensar e perceber que tem coisas que eu faço sem eu perceber, mas que tem origem na minha história, né? E se eu não... Ah, tá bom, ok, Fábia, olhei pra minha história, olhei lá pra minha origem, e aí? Tem que ressignificar, gente. Ah, como é que é isso? É um chip? Eu implanto um chip na minha cabeça e reseto tudo que tem nessa máquina, nesse hardware, e zero, reseto e começo de novo? Só que não, né? Fácil seria, não é? Mas eu tenho a possibilidade de trazer... Porque assim, vocês já repararam que a gente só tem vigência, a gente só lida com aquilo que a gente conhece. Se eu não sei o que está me acontecendo, se eu não me conheço, se eu não sei o que está de errado, onde estão as minhas questões, eu não sei onde eu vou atuar, percebe? Tá, não enxergo nada. Então a primeira coisa que eu falo para os meus pacientes quando a gente faz um processo de autoconhecimento é: vamos pôr tudo na mesa? Vamos entender o que está acontecendo? Vamos entender essa história? O que tem vigência? O que está ainda gritando dessa criança machucada aí nesse adulto? A gente põe tudo na mesa, entende a nossa história, enxerga aquilo que não tá indo bem. E aí a dica, gente, olha pra tua vida. Quem lembra da roda da vida? Lembra? Eu gosto muito dessa mandala, gente. Acho que umas 2 semanas atrás a gente até fez o exercício, lembram? Ela fica virada pra vocês, mas enfim, é só pra relembrar que esses são os pilares que compõem a nossa vida, né? Então, olha lá, meu espiritual, meu pilar familiar, que é pai, mãe e irmãos, meu pilar conjugal, que são as minhas relações afetivas, o pilar filhos, pilar social, que é a forma que eu me relaciono com as pessoas, com o mundo, o pilar saúde, corpo físico, o pilar servir, quanto eu devolvo, né, para o mundo através do trabalho voluntário, ou ajudando pessoas que eu não conheço. O pilar intelectual, o pilar financeiro, como eu lido com o meu dinheiro, como é que é a minha relação com o dinheiro. O pilar profissional, o pilar emocional. Olha para todos esses pilares, veja onde você tem resultados negativos. Anota aí. Ah, Fábia, eu tenho resultados muito ruins no meu profissional, né?
eu sempre acho que tá todo mundo errado e eu sou a certa. Tem isso também, né? Eu sou a pessoa mais certa do mundo e todo mundo que me convive comigo ou no trabalho ou dentro de casa é errado. Olha, os meus resultados ruins é no intelectual, não consigo estudar, não consigo me concentrar, não consigo me formar, não vou adiante com nenhum curso, não termino nada, não dou foco, não invisto no meu conhecimento intelectual, no meu saber, né? Porque o intelectual é o quanto eu trago, eu alimento o meu intelecto de informações, de saberes. Olhe para a tua vida e veja onde está ruim. E ali você precisa começar a fazer um trabalho de colocar na mesa, né? De olhar para isso. O que começa a perguntar para você, o que significa aquilo? Puxa vida, achar que todo mundo, vamos supor que meu problema é na questão profissional. Meus resultados são ruins. Eu até consigo ganhar dinheiro, eu consigo até ficar, mas eu, sei lá, de novo, acho que tá todo mundo errado e eu sou sempre a certa. Ou eu trabalho excessivamente, eu faço muito, muito, muito e não sou reconhecida. Ou, gente, aí cada um, né? Olha para isso, olha para essa situação que tá ruim na tua vida e pergunta o que significa achar que todo mundo está errado e eu sempre o certo. É uma pergunta profunda, né? Que é isso, falar, ai Fábio, mas eu não tenho resposta. Tá, o que significa ninguém ter razão e só eu ter razão? Começa a se questionar. E aí você tem que ser honesto com você mesmo. Ai, é porque olhar para a crítica do outro me machuca muito. O que significa olhar para a crítica do outro? Eu ficar de cara com coisas que não sei se são boas sobre mim. O que significa ficar de frente com coisas que não são tão boas em você? É ter que me deparar que eu não sou tão perfeita e maravilhosa como eu queria ser. E o que significa, sabe, gente? E aí vai ser infinito, né? Às vezes você sozinho consegue, às vezes não. Então, aí já puxando a brasa pra minha sardinha, é o meu trabalho, né? Como psicóloga, o meu trabalho é esse. Ajudar a pessoa a entender o que tá atrás das câmeras. Que a gente atua, né, gente? A vida da gente é como se fosse um palco. Vocês já repararam? A gente tá aí atuando, né? Eu tô lá, mãe, esposa, profissional, né? Marido, gestor. Tô lá, atuando, desempenhando os meus papéis, né? De pai, de chefe, de, sei lá, professor, e assim vai. Estamos atuando. E o que tá por trás das câmeras? O que de alguma forma, permeia a minha história e faz eu atuar dessa maneira? O que significa ser do jeito que eu sou? Olhar para o mundo do jeito que eu olho, né? É uma pergunta complexa e, de novo, nem sempre sozinhos a gente consegue. Mas olhar para aquilo que me incomoda é um primeiro passo e entender o que significa isso para mim, tá? Deixa eu ler os comentários aqui, porque a gente já tá se encaminhando para o final. Olha quanta coisa legal. Olha, Bruna, maravilhosa, isso mesmo, montar um quebra-cabeça para se entender é fundamental. Mas, Bruna, não serei leviana, nem sempre sozinhos a gente consegue, né? Eu me deparo todo dia com essas, surpreendendo os meus pacientes com algumas perguntas, né? A Hélia, eu tinha pânico de ser mãe adolescente, pois tem uma prima que engravidou e não sabia que era o pai. Então, olha, Hélia, eu gosto muito dessas questões. O que significa ser mãe adolescente e não saber quem é o pai, né? Porque às vezes a gente fica com medo. Mas o que significa? Eu vou sofrer. O que significa sofrer? Eu vou ser julgada. O que significa ser julgada? Eu vou desapontar meu pai e minha mãe. O que significa desapontar esse pai e essa mãe? Entendem? É isso que a gente precisa fazer com a gente. Assim, admiro aqueles que conseguem ressignificar logo na infância.
Tem muitos espíritos, por serem mais evoluídos, conseguem passar por problema. Pois é, isso é... A Cíntia trouxe um aspecto importante, né? Claro, eu trabalho com a vida, com essa encarnação, né? Com os meus pacientes. Mas eu, o tempo todo, percebo essa riqueza, né? De experiência e bagagem do nosso espírito. Porque nós somos antigos aqui, né? Mas, ok, isso é uma coisa que não precisa acreditar ou não. Eu tenho essa crença por ser kardecista, mas não precisa, não tem problema nenhum. A gente trabalhando com esse momento presente chamado encarnação atual, né, nossa vida de hoje, nossa, a gente já tem muita coisa para dar conta e ressignificar, né? Então, tem gente que tem mais abertura, mais flexibilidade, outras pessoas não. O que a gente precisa é querer, né? Antes daqui eu tava numa sessão com uma paciente e eu falei muito isso pra ela. Ela falou, Fábio, eu não sei se eu quero olhar pra tudo isso agora. Isso vai me trazer muita dor. Eu falei, ok, e você tem esse direito. Escolhe, né? O que a gente não pode é ficar se achando vítima do mundo, porque a gente escolheu não se conhecer e achar que a culpa é sempre do outro. Isso não dá. Mas às vezes eu posso ter autocompaixão e falar, não, por hora não dou conta, não quero isso. E tá tudo bem. Mas endereçar sempre as minhas coisas. Viver no piloto automático, gente, não dá mais, né? Aliás, vamos combinar que depois da pandemia, achar que a vida, que eu tenho que a vida tem que se moldar a mim, que eu que tenho que ser tudo tem que ser do meu jeito. Esquece, né? Estamos numa era onde a gente precisa se conhecer e entender quais são as nossas outras possibilidades para lidar com tanta diversidade, que só tá começando, né, gente? Olha isso, o mundo inteiro em rebuliço e a gente querendo que tudo fique maravilhoso e legal para que minha vida seja boa. Não, é o contrário. Eu me conheço, eu me entendo, eu faço as minhas reformas interiores para que eu consiga me adaptar, dar respostas melhores. O Darwin já falava, né, gente? A garantia da espécie não é aquele que sobrevive, só é aquele que se adapta, né? A longevidade fica vivo, né? Aquele que se adapta melhor. Senão você morre, você sucumbe, você não aguenta. Tá bom? Que mais, gente? Refletir nosso dia a dia, o que fiz bem, maravilhoso, Hélia. Ah, legal, a Irene foi tomar vacina. Olha a Irene ostentando, porque aqui a gente tudo sabe Deus quando é que vamos tomar vacina. Ai, legal. Eu acho que é isso, né, meus queridos? Tem bastante coisa. Alice, cada pessoa reage de uma forma aos traumas da infância, exatamente. Às vezes nosso irmão que viveu de novo, né, viveu na mesma casa, com o mesmo pai, com a mesma mãe, reage completamente diferente. E tudo bem, porque cada ser humano é um universo único. Nós somos centelhas divinas, né? Então cada um somos uma fagulhinha única. A nossa digital, ela não é igual a de ninguém. Se a nossa digital ela é única nesse planetinha, que dirá a nossa história, a nossa forma de lidar, enfim, tudo aquilo que nos compõe, né? Então acho que é isso, né, gente? Legal. Olha, Bruna, quando a gente se vê numa trajetória de inconstância, essa inconstância vira terreno familiar. É isso mesmo. A gente precisa aprender a ser flexível e se adaptar. Não no ruim. Ah, Fábio, então você quer que a gente seja conformista? Não. É olhar aquilo que me incomoda e encarar de frente. Se eu consigo sozinho, ótimo. Senão eu preciso de ajuda. E eu preciso de ajuda, às vezes, espiritual. Às vezes, espiritual, gente, claro, né? A gente tá a gente pode falar de algumas bandeiras, né? O kardecismo, o catolicismo. Mas não importa o meu credo. Não importa qual é o crachá que eu tô usando, né? O que importa é a minha transcendência. Vocês sabiam, né? É a glândula, é a pineal. Eu às vezes me confundo. Nós temos uma glândula
dentro do nosso cérebro, que eu vou pesquisar, mas eu tenho quase certeza que é a pineal, que é a nossa antena parabólica. Alguém, se souber, já me corrige aqui. Essa pineal, ela é a nossa antena parabólica com a espiritualidade, com a transcendência. Nós somos seres biopsicossociais espirituais. Então não interessa a minha bandeira, o meu crachá que eu uso, interessa... Aí, obrigada, Bruna. A pineal, todos nós, vem de fábrica, olha que incrível, né? A criação, né, o universo, aí a gente chama do que a gente quiser, de Deus, de tudo, né? O Criador, a nossa fonte, né? A causa suprema, como é que é a definição de Deus, gente, no Livro dos Espíritos? Pergunta número 1, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas? Não interessa. Interessa que a gente foi criado com essa antena parabólica para a gente fazer essa conexão e para a gente se munir dessa força que é da transcendência. Além disso, esse psiquismo tão rico, tão maravilhoso que é o nosso intelecto e a nossa forma de compreensão, o sentir, a forma de lidar. Olha quanta riqueza que a gente tem e a gente, às vezes, fica se reduzindo a entrar no piloto automático, né? Num botão de piloto automático, sem questionar, sem entender o que se passa dentro de mim, dentro desse meu psiquismo, né? Que emoções são essas que me tomam, que comportamentos são esses que eu, quando olho, já fiz, já agi, que pensamentos são esses que o tempo todo estão ali se impondo para mim. Vocês já repararam, né? Eu sempre falo isso. Que voz intelectualizada é essa que mora dentro da sua cabeça, que fica comandando você? Você não questiona, você não percebe, você não entende esses sentimentos que te dominam? Você não percebe que comportamento é esse que você age sem perceber, ou que seja bom ou ruim para você e para os outros? Né? Então, para a gente fechar será que viver nesse piloto automático não me coloca vítima e depois eu ainda reclamo que o mundo tá mudando, que a pandemia veio e que tananã, e viro a coitadinha da história? Cadê meu protagonismo, né? Cadê o meu autoconhecimento? Cadê a minha evolução? Cadê o olhar de mim mesmo? Percebem? Então é isso. Que mais? Algumas considerações finais, assim, mandando coraçãozinho. Legal, a Hélia confirmando, é isso mesmo, é a pineal que é a nossa antena parabólica, né, para mediunidade, para nossa transcendência, né, para as nossas sensações extracorpóreas, que a vida não tá resumida aqui, a gente é muito maior, né, esse psiquismo, essas emoções, esses pensamentos, tudo isso é muito maior. Então, a lição de casa, vocês sabem que eu adoro da lição de casa, né? A lição de casa dessa semana é: qual é o meu vício emocional? No que é que eu nem percebia a partir de hoje, né, dessa conversa, eu nem percebia que eu era viciada, mas que eu consigo identificar. Sou viciada, sim, em sofrer, sou viciada em ser vítima, sou viciada em ser julgadora, crítica, autocrítica e crítica com os outros. Eu sou viciada em ser aquela pessoa que resolve a vida de todo mundo para me sentir um pouco mais valorizada. Eu sou viciada em, sei lá, gente, me ajudem, deem exemplos. No que você é viciado, né? No que é que você, sem perceber, você, até pela tua história, como a gente já falou, ou não, ou se você não faz relação, ok, mas o que você se percebe com esse vício tão pernicioso e tão destrutivo quanto o cigarro, a maconha, a cocaína, o açúcar, né, gente? Vocês sabem muito bem, o açúcar é uma droga tão terrível quanto, né? Que mais eu sou viciada emocionalmente, tá bom? É isso aí.
Devolver na mesma moeda é um vício também, a vingança, né? O rancor, a falta de perdão, a mágoa. Nossa, eu sou viciada em ficar magoada. A pessoa não deu bom dia pra mim, pronto, magoei. Aí já faz aquela mancha no meu coração. Vivo com o coração cheio de manchinha, né, de mágoas. Sou viciada em me magoar. Sou viciada em, como é que fala? Em dar o troco, né? Como é que fala? Se vingar, em vingança. No que eu sou viciada? Ou viciado? Percebam, a gente nem percebe. E aí, viciada em ser boazinha, não falo não desagrado. Eu atendi ontem uma mãe que veio reclamar do filho, que o menino, ele era um menino que falava muito o que pensava, era autêntico, ele não fazia média com ninguém. Se ele gostava, ele gostava. Se ele não gostava, ele não maltratava, mas também não ficava lá. E aí, a minha questão com ela foi, minha querida, ele tá errado? O que será que tá acontecendo, né? A minha pergunta pra ela é, o que tá errado nele que te incomoda? E aí, a gente chegou nisso. Ela foi criada, porque eu sou das antigas. E eu fui criada numa casa onde eu tinha que agradar. Então isso era dela. E ela queria que o filho fosse assim. E o menino só era autêntico. E aí a gente foi juntas, cavucando lá a história. E ela descobriu que na verdade era era um vício dela. Que naquela casa que ela nasceu, naquele pai, naquela mãe que ela teve, ela aprendeu ouvindo, vendo aquelas situações, porque, gente, vocês, quem é pai e mãe sabem como é que se cria filho, hein? É falando, o filho aprende vendo, assistindo as ações e os comportamentos dos pais, ou você falando, olha, não faça isso, não. O exemplo não é só, é a única forma de criar um filho. Fábia, mas meu pai e minha mãe falavam, né, lembra? Faça o que eu, como é que é? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Adianta? Hello, não adianta. O único jeito que nós aprendemos é o que a gente assiste e o que a gente sente. Eu olho para aquela casa e eu vejo a forma do meu pai e da minha mãe fazerem, é aquilo que fica, né? Então, a única maneira de criar um filho é pelo exemplo. Então, se você é pai, se você é mãe, percebam. Não adianta falar. Você pode até falar, né? Porque ajuda um pouquinho. Mas a garantia desses filhos, da criação desses filhos, é a forma que você age, né? Então, cuidem para ver quais são os vícios emocionais que você carrega sem perceber e que te prejudica e, portanto, te trazem resultados negativos na tua vida. Tá bom? Minhas queridas e meus queridos, olha, 11 horas cravado. Preciso ir que eu vou fazer um atendimento na sequência também, tá bom? Terça que vem estamos juntos. Gente, divulguem, me ajudem nessa divulgação, porque eu acho que é um espaço tão bacana, tão importante, que a gente está precisando tanto, né, nesses momentos do planeta, né, que nós estamos vivendo, de peso, de angústia, de mudanças. Então, convidem as pessoas que vocês conheçam, e não importa se é kardecista, se não interessa. Vocês viram que aqui é um espaço de reflexão, a gente não impõe nada para ninguém, né, de religião, nem nada. É claro, é maravilhoso que o grupo Cascata deu essa voz, esse espaço. Mas, de novo, nós não precisamos de crachá, né? A gente pode tornar esse espaço democrático. Então, convidem mais pessoas para esse papo de toda terça às 10 da manhã. E hoje à noite, às 21 horas, eu estou no Instagram fazendo uma live muito bacana, falando de saúde mental, que é o que eu amo na vida, né? No mundo corporativo, nas empresas, com um amigão meu do mundo corporativo. Então, também estão convidados no meu canal lá no Insta, tá? Meus queridos, Patrícia, Bruna, Elia, enfim, todas as minhas queridas que estão aqui,
E meninos também, tem pouco menino, eu nem vi aqui, nem deu tempo de ver. Mas enfim, todos aqui, um beijo, boa semana. E se vocês quiserem também interagir, vocês sabem aí todos os meus canais, Instagram, Facebook, LinkedIn, enfim, meu site, né, www.fabialima.com.br, enfim, forma de contato aqui não falta, tá bom? Eu estou à disposição. Um beijo, obrigada, Irene, também amei, eu adoro essas conversas, né, que ajudam a gente. Um beijão, meninas e meninos, até terça que vem, tá? Um beijo.